Meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Hoje eu quero trazer um estudo para os irmãos, falar mais um pouquinho, mais um comentário sobre Hebreus, conforme nós viemos falando nos outros vídeos. Hebreus é um livro rico, né, de sabedoria, de entendimento, para a gente compreender muitas das coisas que Deus tem em mente. Então já peço aí, se inscreva no canal, compartilha, para que os vídeos possam estar chegando a outras pessoas, amém? Então é o pedido que eu peço para os irmãos aí, que eu tenho pedido apenas para os irmãos compartilharem e se inscreverem. Nós lemos um pouco de Hebreus 1, acho que um pouco de Hebreus 2, né? Então eu acho que esses 3 primeiros capítulos de Hebreus até o 4 ali tem muita revelação para nós, porque você vê que ele traça simbolismos entre o povo de Israel, né? E esses simbolismos que havia no povo de Israel, ele vai trazer para um paralelo com a igreja. Acho que as mesmas coisas que eles participaram, nós também participamos, né? Porque assim como a eles foi dado o evangelho, né? Mas diz que a boa nova, o evangelho não foi misturado com a fé. Mas nós que cremos entramos no descanso, porque nós escutamos o evangelho e misturamos com a fé, né? Isso está lá no capítulo 3 e 4. Agora eu quero falar um pouco dos aspectos do Messias para a nossa vida. Então ontem, no último vídeo, nós vimos que Cristo, você vê estágios. O primeiro estágio é aquele estágio onde ele foi feito menor que anjos. Depois ele foi coroado de glória e de honra. E agora uma última etapa é quando ele vai receber o domínio, né? Diz assim que nós ainda não o vemos dominar, mas vemos aquele que foi coroado de honra e de glória para provar a morte por todos os homens. Então Cristo, ele provou a morte pelos homens para que os homens fossem vivificados. E você vê que aqui no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, né, que não se sabe ao certo quem foi, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, né? Então tem uma série de candidatos aí. Então eu não tenho definido quem foi. Mas você vê que no capítulo 4 ele vai utilizar um versículo de Josué, falando de Josué, né? Se Josué os houvesse dado descanso, então certamente não lhe falaria de um outro descanso. E ele vai falar da Raabe também, que Raabe foi justificada. Não, acho que quem fala é Tiago, né? Agora eu esqueci, mas tudo bem. Acho que o livro de Hebreus também fala. Então você vê que no livro de Josué, nós vemos que Josué vai dar vida para aquela prostituta, né? Quando aquela cidade ia ser derribada, você vê que na 7ª trombeta, né? Quando toca a 7ª trombeta, o muro da cidade cai e Josué e os seus servos entram na cidade e tomam Raabe, né? E nesse momento é dito que Raabe recebeu vida de Josué. Ela literalmente foi vivificada por Josué. Então você consegue ver uma prostituta morta nos seus pecados recebendo vida em Josué, porque agora ela foi fazer parte do povo, né? Então isso é uma figura, e justamente o contexto é uma 7ª trombeta, né? Então eu não vejo que é para bonita uma 7ª trombeta em Josué, e o contexto de você ver a ira caindo sobre Jericó, e um contexto de uma 7ª trombeta apontando em Apocalipse. Mas aí já teríamos que entrar num tudo mais escatológico, né? Que não é o foco aqui. E um texto tremendo que eu vejo aqui, que às vezes no português ele fica um pouco, não com significado pleno, mas quando você olha para o grego, não no português, né? Você olha para o grego, você vai ter um significado pleno, porque vai dizer assim, verso 14 do capítulo 2, diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. No grego nós temos, no português aliás, nós temos esse significado que o diabo foi aniquilado, né? Mas eu vejo que o contexto aqui, o texto, tem um significado mais amplo, essa expressão aniquilado. Porque essa expressão aniquilado, ela vem do grego um significado que é tornar inoperante.
né? Tornar inoperante. Então, o aniquilar eu vejo que é um estágio definitivo da destruição do diabo, mas tornar inoperante fala do contexto todo geral desse tempo. Primeiro ele torna inoperante, depois ele aniquila. Claro que parte primeiro dessa se tornar inoperante do diabo, mas só que a gente vê que ele ainda não está inoperante, né? Ele na verdade ele não foi aniquilado, ele ainda opera no mundo, mas esse tornar inoperante fala de quem? Sobre os filhos de Deus. Então hoje o diabo ele não tem mais o que? A operação sobre você. Então ele se tornou inoperante sobre as nossas vidas. E diz assim: o que tinha o império da morte, isto é o diabo. A escritura fala que Deus nos transportou do império de sombras e escuridão desse mundo para o reino do Filho de seu amor. Olha o império de Satanás que está aparecendo aí. Então Deus nos tira desse império para o reino do Filho de seu amor. É claro que são estágios, né? Tudo a seu tempo. Nós estamos esperando o reino, mas o reino primeiro inicia em nós. E quando o reino inicia em nós, a nossa pessoa, então o reino do diabo é tirado, né? Da nossa vida. Então, você vê que o diabo ele age na mente dos homens, mas quando Cristo se manifesta e você crê, você vê que o diabo passa a ser inoperante na sua vida. Por isso que diz, né? Por meio da sua morte tornou inoperante o que tinha o império da morte. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então antes da nossa conversão nós éramos o quê? Escravos desse mundo corrompido, escravos desse mundo maligno, desse império de morte do diabo, né? Porque o império de morte, porque ele é um império que caminha para a morte. E essa sujeição, esse império, ele começa lá em Gênesis. Porque quando Deus ele criou o homem, ele fez o homem, esse fazer o homem, ele disse, né, dominar sobre todas as coisas. Então o homem, ele estava num âmbito de domínio sobre a criação de Deus, um âmbito de domínio sobre o mundo. Mas quando ele peca, você vê que esse domínio que foi entregue para ele agora é dado para o inimigo, né? Isso a gente teria que fazer um estudo à parte. Então quando diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, você vê que está tendo o que? Escravidão. Tu és pó e ao pó voltará. Você consegue ver que aí está entrando a sujeição e a morte? Então agora o que nós vemos é que uma serpente está dominando sobre o homem, não é o homem que está dominando sobre a serpente. Então você vê que é esse inimigo, essa serpente dominando sobre o homem. Então aquela palavra que foi dita no Gênesis, que o homem deveria dominar sobre todos os animais, ela não está se cumprindo. Porque literalmente, de fato, o homem ele domina sobre esses animais, mas o contexto que Deus está falando é um contexto que aponta para coisas espirituais. E hoje a serpente, ela domina sobre os filhos dos homens. Então por isso que o homem estava sujeito à escravidão. Porque esse homem, né, esse homem carnal, ele é sujeito a essas coisas do mundo. E Efésios, ele diz assim para nós. Tem uma revelação desse ponto, que é interessante que nós possamos analisar para ele. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos vivificou, né? Vivificar significa tirar da morte. E quem tem o império da morte, que leva para a morte, é quem? É o diabo. Então quando diz lá em Gênesis que a serpente se alimenta do pó da terra, você não vê nenhuma serpente se alimentando do pó da terra. Mas o que você vê é que Deus está fazendo uma ligação dizendo que tu és pó e ao pó voltará. Ou seja, esse pó está apontando para a morte do homem. Isso mostrando que a serpente ela busca a morte do homem, né? Ela tem prazer nessa morte do homem. Então o que nutre ela vai ser essa império, essa morte, o que vai trazer aí o sustento dela, vamos colocar de uma forma literal. Agora, veja que vai dizer assim, ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, né, nos filhos da desobediência. Vamos dar um pause aqui, porque o vídeo está grande e eu vou continuar na segunda parte.